Seja bem-vindo a mais um episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber mais uma convidada. Neste mês abordamos mais um tema muito importante que é o Março Lilás, que visa a conscientização de prevenção do câncer de colo do útero. Para esse tema, a gente convidou a especialista em ginecologia e obstetria, a doutora Janaína Azevedo. Olá, boa tarde, né? Primeiramente dizer que é um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse projeto muito lindo de vocês, parabenizar, tá? A gente fica muito feliz. Como você mesmo já disse, meu nome é Janaína, tá? Eu sou médica, sou ginecologista obstetra, né? Sou filha aqui da cidade, né? Me mudei daqui mais ou menos aos 14 anos, fui morar em Salvador, morei na República Estudantil aqui da nossa cidade, então, bem da terra mesmo, né? Aí, inicialmente, alguma curiosidade que algumas pessoas não sabem, né? Logo quando eu terminei o segundo grau, eu fiz uma faculdade de enfermagem. Nessa profissão, eu trabalhei por um tempo. Daí, de uma hora para outra, eu falei: não, eu quero fazer medicina porque eu quero retornar para minha cidade. E foi daí que eu resolvi encarar uma nova faculdade. Logo após a faculdade, já engatei logo a residência, que é um período muito difícil, né, para o médico, e aí aqui estou para poder prestar assistência aqui à nossa comunidade. Muito bem. Doutora, para iniciarmos de fato, fale um pouco sobre o que é o Março Lilás. Pronto, então, né, o março, ele faz alusão à mulher, justamente por conter nesse mês o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente já aproveita esse mês e denomina esse mês como o mês da mulher. Dentro desse contexto, temos duas campanhas importantes. O Março Lilás, que aborda a conscientização do controle do câncer de colo de útero, e também o Março Amarelo, né, que é o de conscientização da endometriose, que é um tema um pouco desconhecido por muitos profissionais e que penaliza muitas pacientes que sofrem com esse problema sem o diagnóstico. Em relação ao câncer de colo, que a gente vai abordar mais esse assunto aqui hoje, é importante saber que ele é o terceiro tipo mais incidente, mais comum nas mulheres, e ele em 2020 foi responsável por 6.600 óbitos, né, aqui no Brasil. E aí você pode dizer assim, mas 6.000 não é um número tão grande, mas você tem que pensar que o câncer de colo de útero ele é uma doença passível de detecção precoce antes de virar o câncer, é uma doença passível de prevenção e é uma doença passível de tratamento. Então, não se justifica esse número grande de mulheres morrendo de uma doença que é totalmente prevenível. Como você disse que o Março Lilás está mais voltado para essa parte do câncer de colo do útero, o que é de fato o câncer do colo do útero e em que parte do corpo feminino ele se localiza? Pronto, algumas pacientes ficam em dúvida, né? O que é útero, o que é o colo do útero? Então, deixa eu ver como eu vou explicar. Vamos usar aqui uma garrafinha para a gente entender, certo? Se a gente imaginar que o colo do útero ele fica assim, dentro da pelve, a pelve é essa região da bacia da mulher, tá? A gente imagina que isso daqui é o colo e essa parte aqui é o útero, certo? O colo ele vai ficar em contato com a vagina, então é a parte do útero, né, que fica, digamos assim, para fora da bacia, é o que a gente vê quando o ginecologista ele passa um espéculo, né, na região vaginal. O que é que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o colo do útero, certo? E essa parte daqui vai ser o útero. Então, entendendo isso aqui, mais tarde eu já explico o que outras doenças poderiam abordar essa parte, e aqui é o nosso colo. Eu sempre comparo assim, é como se fosse, eu comparo o colo como o útero como uma casa e o colo como a porta de entrada, tá certo? Para ficar melhor de entender. Tá certo. E, doutora, quais são os principais fatores de risco associados ao câncer de colo de útero? Pronto, o fator de risco principal disparado é a infecção pelo HPV, tá? É o principal, ele é responsável por cerca de 99% dos cânceres de colo. Os outros 1% seriam o quê? Aquelas outras raridades, né? Então, é o principal fator. Além da própria infecção pelo câncer, o que é que a gente lista, né, como fator de risco importante? Hábitos de vida. Por quê? Se você for pensar,
mais de 80% dos casos de infecção pelo HPV, o corpo combate e automaticamente essa mulher desenvolve uma proteção contra aquela cepa de HPV. A gente tem que saber que existem muitas cepas, muitos tipos de HPV. Se o seu corpo, se você cuida dos seus hábitos, se você tem bons hábitos, boa alimentação, bom estilo de vida, você tem um ambiente ótimo para combater vírus e bactérias que tentam agredir o seu corpo. Então, os hábitos de vida entram aí. Então, uma pessoa que bebe excessivamente, que não dorme, que não pratica atividade física, que tem uma alimentação irregular, ele cria um ambiente que a gente chama de ambiente inflamatório no corpo. O ambiente inflamatório, ele meio que desvia a atenção do nosso organismo e ao invés de estar tratando de organismos invasores, ele está tentando consertar uma besteira que você está fazendo. Né? Quando você ingere muito álcool, por exemplo, você gera um dano ali tecidual no seu fígado e aí o seu corpo vai recuperar. Ele vai fazer de tudo, então vai desviar a atenção dele para recuperar aquilo. E se você tem uma virose, você se contamina com algum vírus, ao invés de combater o vírus, ele está dividindo a atenção. Então, você tem que tomar conta do seu corpo para que você combata adequadamente essas infecções. Como você citou a questão da infecção do HPV, como é que se contrai esse vírus? Pronto, o HPV ele é contraído nas relações sexuais, tá? Diga-se de passagem, relações que podem ser heterossexuais ou homoafetivas, onde se tem contato com o canal vaginal, certo? Então, é nesse momento que se tem a infecção. E deixa eu ver o que mais. Basicamente isso mesmo, o contato sexual não protegido. Daí a importância do uso da camisinha, que também é um hábito de vida, um hábito saudável, né? Que a gente tem que cultivar. Às vezes o pessoal quer usar a camisinha só por conta de prevenir sobre filho, Exatamente. mas esquece da... Esquece tanto, o HPV ele fica lá, eu digo que marginalizado, né? É uma doença que vai provocar mais danos à mulher, que fica lá em silêncio, que muitas vezes nem que o corpo combate, não passa despercebido. Mas a gente tem uma coisa muito interessante, que o HPV ele não causa somente câncer de colo do útero, tá? Ele causa câncer de canal anal, câncer de pênis, tá? E câncer de orofaringe. Então, todos esses tipos de câncer, eles podem ser desenvolvidos através de uma infecção pelo HPV, contraído nas relações sexuais. Então, é uma doença que importa, sim, importa muito, importa a todo mundo. Realmente. E doutor, e quais são os sintomas do câncer de colo de útero? Então, é aí que mora o problema, né? Esse câncer de colo do útero, ele no geral, ele é assintomático, não tem sintomas. Então a mulher fica, para que eu vou fazer preventivo se eu não estou sentindo nada? O que a maioria das vezes, o que leva a mulher a fazer um preventivo, infelizmente, é quando ela tem alguma queixa, tipo, eu tô com corrimento, eu vou procurar um ginecologista para fazer o preventivo. E não deveria ser assim. A forma correta é você fazer o rastreamento, né, dessa doença através do exame preventivo. E aí você já identifica problemas antes deles virarem o câncer, certo? O que é que a gente geralmente identifica? Quando a gente faz um preventivo, a gente pode detectar as infecções, as lesões antes de virar o câncer, na forma de lesão intraepitelial de baixo grau, que é o NIC1, as de alto grau, que temos o NIC2 e o NIC3, e também o carcinoma in situ. Carcinoma in situ quer dizer que está bem localizadinho ali no colo, que não atingiu outra estrutura. E aí depois disso que vem o câncer disseminado. Então, a gente consegue, se a gente fizer um rastreamento, a gente consegue pegar essas lesões num tempo oportuno e fazer o tratamento correto. É um tratamento que, se você conseguir fazer em tempo hábil, é um tratamento relativamente fácil, relativamente rápido de fazer. Existem muitas dúvidas relacionadas ao exame preventivo. Você poderia nos falar um pouco a respeito, até mesmo para tirar um pouco de receio em relação às mulheres que muitas vezes deixam de fazer o próprio exame, como você citou. Exatamente, né? Uma coisa que a gente tem vivido muito na medicina, né, é a questão de pregar o respeito, não só na medicina, como no geral, o respeito à mulher, o respeito ao corpo da mulher. Então, assim, hoje em dia, eu digo por mim, né, e pelas pessoas que eu convivi, a gente tem muito cuidado, né? Não se admite mais atitudes grosseiras, atitudes que vai deixar a mulher constrangida dentro de um consultório. Então, toda abordagem é uma abordagem
informada, uma abordagem consentida, e você vai explicando à mulher o que você faz durante o procedimento. Inclusive com o advento aí das vídeos, né? Então, tudo que você está fazendo ali na região, a mulher automaticamente vê projetado no monitor todo o procedimento. E o que seria esse preventivo? O preventivo é o Papa Nicolau, que é uma citologia do colo do útero, onde você vai fazer o seguinte: você localiza o colo, lembrando que aquela estrutura, né, que está em contato com o canal vaginal, você localizou, e aí você vem e faz um raspadinho do colo, passa na lâmina. Existem outros métodos, né, a coleta em meio líquido, mas o geral é na lâmina, né? Aí você coloca, o pessoal até comenta assim de uma forma mais leiga, é o líquido, né? Fala assim, esse líquido que coletou, quando é que sai o resultado? Então, é esse raspadinho que a gente tira aqui dessa região. Como eu lembrei, como eu falei, é como se fosse a porta de entrada para o útero, né? Porque é por aqui que vai sair a menstruação, é por aqui que entra os espermatozoides para encontrar o óvulo, é por aqui que vai sair o bebê. Então, se tem uma porta, tem uma via de entrada, né? Então, aqui existe um canal, certo? Ele geralmente é fechado, ele só se abre durante o trabalho de parto. E nesse canal também a gente colhe material. É o canal endocervical. E a transição dessa parte de fora com esse canal é o local mais propício a ter alterações que desenvolvem câncer de colo de útero. Então, esse é o preventivo, é a citologia, certo? E doutora, muito se fala sobre o preventivo completo. Uhum. Qual é a diferença? É uma coisa que é muito perguntado, né? Inclusive, porque muitas vezes do SUS cria-se uma cultura de que não quero fazer um preventivo no SUS porque o do SUS não é completo, né? Essa é uma cultura basicamente aqui do Nordeste mesmo, mais especificamente da Bahia. No Sul e Sudeste não tem isso. O preventivo completo nada mais é do que essa parte que eu expliquei, que é o preventivo de colher o material, associada com um exame chamado colposcopia, certo? A colposcopia seria o quê? Você aplica os produtos, né, ácido acético e Lugol, onde você identifica algumas alterações que podem sugerir para você que ali naquele colo tem alguma alteração que possa estar relacionada a uma lesão, tá? Que são as famosas manchinhas do colo. Essas manchinhas do colo, elas são vistas na colposcopia, que é um exame feito pelo ginecologista, tá? Então, é como se fosse o preventivo complementado com a colposcopia. É isso que se chama de preventivo completo. Doutora, no caso, a ultrassom transvaginal, ela pode ser considerada um composto também, ou ela pode ser feita no lugar do exame preventivo? É muito bom a gente abordar essa parte também, porque o que é bastante comum de encontrar nos consultórios, a paciente que diz: doutora, mas eu fiz a transvaginal. Mas a transvaginal, ela não substitui o preventivo. Por quê? Lembra que para fazer o preventivo a gente tem que fazer o quê? Um raspadinho do colo do útero. E o que seria a ultrassom? Para que serve a ultrassom? A gente só vai conseguir ver ali naquele exame, no momento no exame ginecológico, até o colo, né? O que tem lá dentro da casa, eu não consigo ver, eu vejo até a porta, certo? E o que é que a gente usa para poder visualizar o que tem lá por dentro? A gente usa aparelhos de ultrassom. O ultrassom vai gerar uma imagem do que tem lá dentro. Então, o ultrassom ele vai ver essa parte aqui, tá? Então, vai ver o útero como um todo e vai ver os ovários que estão aqui ao lado do próprio útero. Então, é para isso que é utilizado o ultrassom. Então, ele não substitui em hipótese alguma o preventivo. Ele pode fazer parte da rotina ginecológica da paciente, é ideal que se faça, inclusive, mas ele não pode substituir. Tá certo. E sobre o tratamento para o câncer do colo de útero, qual é o tratamento? Pronto, então assim, como eu expliquei aquelas fases, né, que a gente procura no rastreamento, nos exames de preventivo, o tratamento ele vai depender em que ponto a gente conseguiu captar essa mulher com o problema, né? Se a gente conseguiu captar ali na lesão de baixo grau, o que é que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, preconiza? Ele preconiza que essa mulher faça um acompanhamento de perto, né? Geralmente o que a gente indica até que nesses 2 anos ela seja acompanhada até com um ginecologista que pode estar fazendo uma associação com a colposcopia além da citologia,
nesses 2 anos, por quê? Lembra que eu disse que cerca de 80% das pacientes elas vão combater eficazmente o vírus? Dos outros 20% que desenvolvem lesões, ainda desses 20%, a maioria delas vão conseguir fazer regredir as lesões. Então, a lesão de baixo grau, ela tem um alto potencial de regressão, da paciente conseguir combater aquele vírus e voltar à normalidade. Se a gente pega essa paciente em um estágio de lesão de alto grau, então o que é que a gente vai fazer? A gente lembra aquela que eu expliquei que existe o colo, existe um canalzinho que vai ligar o colo ao útero, né? Essa zona que eu disse de transição chama zona de transformação. Nessa zona de transformação é onde mora a maior parte das atipias, das lesões. Então, o que é que se faz? Existe um procedimento feito sob anestesia local até, que retira essa zona através de um bisturi elétrico, tá? Então, assim, é um procedimento simples, é um procedimento rápido, feito sob anestesia local e que pode salvar essa mulher de ter uma progressão para uma lesão mais grave. E aí, quando a gente retira essa zona de transformação do colo, a gente envia esse material para o exame para saber o quê? Se você está retirando ali tudo, o que é que interessa saber? Que tipo de lesão era de fato? E se as bordas do pedacinho que você retirou ali, ele veio livre de doença. Se veio livre de doença, você já fica muito mais tranquilo para acompanhar essa mulher durante mais um período. Doutora, uma dúvida. Existe uma idade X para se começar a fazer o preventivo? E outro detalhe, há um intervalo de tempo ideal para que seja feito esses exames de prevenção? Pronto. O que acontece? Pelo Ministério da Saúde, a mulher deveria começar o rastreamento a partir dos 25 anos de idade. Só que a gente tem que considerar também o início da atividade sexual dessa mulher. A gente sabe que o vírus ele pode levar alguns anos para causar essas modificações. E a gente sabe que as mulheres hoje, cada vez mais, iniciam a atividade sexual mais cedo. Então, você imagina meninas, não se assustem, né? Meninas de 12 anos já iniciando a atividade sexual. E isso é uma realidade, inclusive já tive pacientes de 12 anos grávidas, infelizmente. Então, assim, imagine uma menina que iniciou sua atividade sexual aos 12 anos, ela vai fazer o seu primeiro preventivo aos 25. Olha o intervalo de tempo, né? Então, assim, fora da faixa etária, que é entre 25 e 65, as situações devem ser individualizadas, né? Se for recomendada pelo ginecologista, eu creio que compensa, né, que você tenha essa indicação de fazer. Ele vai, geralmente, o que é que eu oriento, né? Não é a recomendação oficial, é do Ministério da Saúde, dos 25 aos 65 anos, que eu recomendo. A paciente, a partir de mais ou menos 2 anos de atividade sexual, ela pode optar por realizar seu rastreamento, né? Eu digo, fica a seu critério de querer fazer ou não. As pacientes com essa idade atualmente já são vacinadas para o HPV, né? E aí eu deixo a critério delas. Em relação a 65 anos de idade, que é o que recomenda parar, já essa parte eu discordo um pouco, porque já tive pacientes, inclusive, com 92 anos que me apareceu com a lesão já avançada de câncer de colo, porque já tinha 20 anos que não fazia um preventivo, né? Então, eu acho que cada caso, fora dessa recomendação, tem que ser avaliado individualmente. E sobre a quantidade de tempo, o que é que lá diz? Você faz anualmente. Se você teve dois exames negativos, você pode espaçar o tempo. Só que a gente tem algumas coisas a se considerar. Quando você vai fazer esse raspadinho do colo do útero, quem garante ali que naquele raspadinho você fez um raspado bacana, que foi bastante células, porque muitas vezes se tiver muito corrimento, o que é que acontece? Vai muito muco e atrapalha a pessoa que vai receber essa lâmina lá para avaliar. Então, não fica uma coleta muito adequada. Muitas vezes, nesse dia, você não conseguiu coletar o canal, você não conseguiu introduzir a escovinha para coletar o canal. Então, quando você dá o segmento ao rastreamento anual, você meio que evita de pegar esses pequenos erros, né? Essas pequenas coisas que podem atrapalhar a leitura. O rastreamento tem que ser anual. E vai vir aí novidades em relação à captura. Então, o que é que eu teria que fazer para poder rastrear de forma mais eficaz? Em alguns países já é feito.
Já que é o vírus que causa, né, o câncer, o que é que eu poderia fazer? Vamos fazer um exame para saber se eu tenho vírus, né? Que seria a captura híbrida Fica do melhor. HPV. Só que isso, para nós, ainda é uma realidade longe, né? A gente não. É um exame caro, não é disponível no SUS, e ele é meio complicado de se fazer, principalmente em regiões mais distantes dos grandes centros. Mas já existem muitos protocolos que se indica você fazer o rastreamento, a coleta de preventivo de acordo com a captura híbrida. Até porque, se você fez a captura aqui, percebeu que você tem um vírus, que existem diversos tipos de HPV. Tem os HPVs que provocam verrugas, tem os HPVs que são oncogênicos, que são os que com maior capacidade de provocar o câncer. Se você detectou um HPV oncogênico, o que é que você deveria fazer? Não é de ano em ano. Deveria rastrear com intervalo menor, né? Então faz mais sentido. Realmente. Só que daí, como eu disse, quando você solicita um exame desse para paciente, é um transtorno muito grande. Porque ainda não está amplamente difundido, não está amplamente disponível. Mas eu creio que é, isso vai se modificando ao longo do tempo, já é proposta, inclusive da Organização Mundial de Saúde, né, de erradicar o câncer de colo. Então, quem sabe, no futuro bem próximo, essa metodologia já vai estar disponível. Esperamos, né? E doutora, e o que fazer para prevenir o câncer de colo de útero? Então, a prevenção é essencial. Começa pelos cuidados nas relações sexuais, né? Uso de camisinha. Mas é importante saber, lembra que eu falei que tem o vírus do HPV verrucoso? Se você tiver contato com a verruga, que não está ali na área, estiver em outra área de contato, você acaba se contaminando. Só que o HPV verrucoso, ele não causa câncer, né, de colo de útero. Então, a gente é ruim, né, por diversos motivos, mas ele não é um oncogênico. Então, a principal forma de prevenção é a vacinação. A vacinação que a gente tem hoje é disponível dos 9 aos 13 anos na rede SUS para aos pacientes. Ele cobre 4 tipos de vírus, né, sendo que 2 deles são os mais oncogênicos, com os mais agressivos, com potencial de provocar câncer. Fora dessa faixa etária, quem teria direito pelo SUS de se vacinar são os pacientes que convivem com HIV, né? E os pacientes que são imunossupressos por transplante, tá? São transplantados de órgão sólido, por exemplo, transplante de rim, transplante de fígado. Então, esses pacientes, eles entram nos critérios estabelecidos em lei para que se vacinem até uma idade maior, certo? Vai acompanhar de relatório médico dizendo qual o problema de saúde, né, dessa população. Doutora, na semana passada a gente esteve aqui com o Dr. João Paulo e ele falou sobre a questão do câncer coloretal. E ele falou sobre a dificuldade de tratamento por aqui, não foi, Gui? E Realmente. a gente também gostaria de saber em relação ao câncer de colo do útero. Há possibilidade de tratamento aqui mesmo na nossa região ou as pessoas têm que se deslocar para mais longe? Assim, eu até acho assim, hoje em dia, para tratamentos de lesões de câncer, né, o acesso tem sido bastante facilitado. Nós temos aqui na nossa região, quem abarca nossos casos de câncer, no geral, a Unacom de Vitória da Conquista e a Unacom de Caetité. Inclusive, eu tenho um ambulatório de ginecologia geral lá na Unacom, né, de Caetité, recebo muitos pacientes da região, e os casos mesmo de câncer não tenho tido problemas de encaminhar. Inclusive, o tempo de resolução tem sido muito breve, né? A gente tem passado em alguns locais por uma superlotação desses serviços. Por exemplo, lá em Salvador, né, eles estão sofrendo muito com essa superlotação, porque o número de casos de lesão de alto grau aumentou demais. Né? A gente vem notando, a gente não tem nenhuma pesquisa ainda demonstrando dados, mas a gente vem notando, eu tenho comentado com alguns colegas, a gente vem notando o aumento da incidência no consultório, né? Seja no consultório particular, seja no SUS, tem aparecido muitas pacientes com lesões e coisas assim recentes. Então, isso está causando uma sobrecarga, né, do sistema de saúde, mas eu não tenho tido problemas na ginecologia em encaminhar os pacientes de câncer, não.
Graças a Deus, estou conseguindo, né? Recentemente já tivemos casos de outros tipos de câncer que não de colo, né? Câncer de endométrio. E a gente conseguiu uma boa resolução, a paciente já vai ser atendida e graças a Deus está indo, né? Graças. Bom demais. E doutora, qual a mensagem que você deixa sobre esse assunto para a audiência que está assistindo nesse momento? Pronto, a mensagem de que para que fiquem bastante atentas, não esperem sintomas, né? No geral, os sintomas eles só aparecem quando o caso já está avançado. Qual é o principal sintoma que geralmente aparece? Sangramento após uma relação. Por quê? Porque lembra que o câncer ele vai provocar uma ferida, né? Então, essa ferida localizada lá no fundinho da vagina, durante o ato sexual, vai ter contato essa ferida. Então, quando a gente tem uma ferida aqui, que alguém se esbarra, ela acontece que ela não sangra. Então, assim, a maior preocupação que a gente tem quando chega um paciente no consultório queixando de sangramento pós-relação é de olhar logo o colo, ver se tem alguma coisa. Então, não fiquem esperando os sintomas para procurar o preventivo. Faça o seu rastreio anual, seja no SUS, seja no particular. Escolha onde você quer ser atendido. Você tem direito, né? Você pode, sabendo que não pode deixar de fazer, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para fazer, mas sabe que tem bons profissionais realizando esses procedimentos gratuitos, tá? Faça seu exame para que, se você for detectado uma lesão, você tenha grande chance de cura. E para as pessoas que estão em acompanhamento, né, de lesões, fiquem tranquilas, né? Tem gente que se desespera muito, né? Tem aquela questão, eu digo, não, é a orientação do INCA de aguardar o período de 2 anos, tá? A pessoa se desespera, quer retirar logo o útero, quer fazer tudo. Não, vamos acompanhar de acordo com o que é preconizado, ninguém tira isso da cabeça, isso é fruto de muito estudo, de muita dedicação de pessoas que se especializaram nessa área e formaram essas recomendações para nós. Pronto. Doutora, desde já quero agradecer a sua presença aqui, dizer que foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado pelo esse compartilhamento de experiência e por ter agregado muita sabedoria a nós, né, Gui? Foi um dedinho de prosa um pouco rápido, mas com informações muito valiosas. E a gente gostaria realmente de agradecer e pela sua disponibilidade também de participar e por compartilhar os seus conhecimentos e essas experiências, bem como ideias, perspectivas sobre esse tema tão relevante. E espero que possamos contar com a sua presença novamente Com para certeza. continuarmos aprendendo É, e conscientizando as pessoas, né, que é importante. inclusive, eu estava até antes, né, conversando, tem muitas áreas na ginecologia que a gente pode estar fazendo esse bate-papo rápido, né? Muitas áreas interessantes que a gente pode depois estar revivendo aqui, conversando um pouquinho. Até a própria endometriose, né? Que também tá cada vez batendo mais nessa tecla. Então a gente pode sim depois ver outros assuntos que sejam de Pronto. interesse, né? Do nosso. Pronto, Vamos aí perceber, né? O que é que a nossa audiência vai solicitar de temas e aí a gente pode estar sim. Pronto. Eu acho Fazendo importante a outros. gente estar tendo esse bate-papo para a gente poder estar conscientizando as pessoas do nosso município e também De toda a região, de toda a no região. geral, né? De suma importância. São interessantes esses temas que foram colocados em cada mês, relacionado a uma prevenção, a um cuidado. Então a gente vai estar sempre abordando por aqui, viu? Foi um prazer tê-la por aqui. Obrigada. E assim chegamos ao fim deste episódio. Se você gostou, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Esse episódio também vai estar disponível na plataforma do Spotify. O link vai estar aqui na descrição. E desde já, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.